Nesta conversa sobre aves, mais uma vez com o Gonçalo Elias a falar-nos sobre as espécies que foi introduzido na sua lista pessoal, damos agora um salto para Vila Nova Baronia e fala-nos lá então um pouco sobre o que é que aconteceu, o que é que levou até lá, como é que correu e qual é a espécie que encabeça esta lista. Ora bem, Vila Nova da Baronia é uma localidade do concelho do Alvito, no distrito de Beja. Portanto, é a primeira vez que eu vou fazer observações no distrito de Beja. O que é que me levou lá? Astronomia. Eu, quando comecei a minha lista, eu contei que estava na Torre da Gadanha a fazer observação astronómica e depois resolvi começar a procurar as aves ali à volta. E eu, nesta altura, em 1988, embora já começasse a dedicar-me cada vez mais às aves, eu ainda, durante alguns anos, continuei a fazer observação astronómica. E eu tinha construído um telescópio no ano anterior e tinha vontade também de o utilizar. E então, como em Lisboa havia muitas luzes, eu achei que era boa ideia ir até ao Alentejo. Podia ir até à Torre da Gadanha, novamente. Não sei porque é que não escolhi a Torre da Gadanha, não me recordo. Mas sei que olhei para o mapa e pensei, este Vila Nova da Baronia deve ser um sítio pequeno, deve-se também ver bem as estrelas. Falei com o meu primo, olha, vamos até Vila Nova da Baronia. Metemos no comboio, parámos em Vendas Novas, o comboio é o comboio que ia para Beja. Em Vendas Novas, nessa viagem, vi o Andrinhão Pálido, que foi o tema da última conversa, e depois o comboio continua na direção de Beja. Chegamos a Vila Nova da Baronia, que é aí uns 20 km a norte de Beja, já quase ao cair da noite. Depois saímos da estação, fomos lá para um descampado ali perto, tivemos a noite a fazer a observação astronómica, depois dormimos ao relento e de manhã, quando acordamos, antes de chegar a hora de apanhar o comboio de regresso, ainda tínhamos ali 2 ou 3 horas para queimar, e então resolvemos dar uma volta ali ao lado para procurar umas aves. Ou seja, esta saída foi uma saída, efetivamente, uma saída mista para ver estrelas e para ver aves. Vimos algumas aves, não muitas, porque não tínhamos ali muito tempo, mas houve algumas novidades que eu vou contar nesta conversa e nas conversas seguintes. E então, a primeira novidade que apareceu foi exatamente uma ave com um rabo muito comprido que se foi enfiar lá numa árvore. E eu e o meu primo na altura também se interessava um pouco pela observação de aves e, portanto, ele também fazia as observações comigo. E nós olhámos para o guia e reparámos que a ave tinha não só uma cauda muito comprida, mas tinha uma pequena polpa também, que é uma das características do cuco rabilongo. E então, embora nós... O Cuco Rabilongo também foi estrela nesse caso. Foi estrela, exatamente, foi estrela daquele dia. E então deu-se aqui esta casualidade de eu ter visto o cuco rabilongo, que era uma ave, mais uma espécie que eu não fazia ideia que existia. Talvez já tivesse folheado no guia, porque eu ia folheando o guia, mas naquela fase muito inicial a pessoa ainda não conhece as espécies todas. Vai folheando, vai vendo os bonecos, mas ainda não tem a noção do que há e do que é que não há em Portugal. Portanto, na altura não havia cá galerias de flickers, nem havia e-birds, nem havia nada dessas coisas, portanto a forma como se ia apreendendo a informação era olhar para o guia, depois cruzar com os mapas, depois falar com pessoas que já tivessem visto as aves, etc. Bom, a verdade é que esta é mais uma daquelas espécies que eu nunca tinha visto com o meu tio, portanto, para mim era uma coisa completamente estranha, e de repente aparece lá um em Vila Nova da Baronia, assim a voar, e então foi nesta situação que eu tomei contacto com o cuco rabilongo, antes do cuco canor, que o cuco canor só aparece mais tarde. Esta Portanto, ave, como o Cuco Canoro, também é parasita. é parasita, neste caso é parasita de corvídeos. O cuco canor parasita passariformes de pequena dimensão, como piscos, roxinóis, petinhas, ferreirinhas e afins. Mas o cuco rabilongo parasita aves de maior tamanho, nomeadamente, ou preferencialmente, corvídeos. Que Corvídeos são significativamente maiores que o são Cuco muito Rabilongo, não maiores, é? são muito maiores. Ora, as espécies parasitadas variam um bocado com as regiões. Em Portugal, a espécie preferencial, isso está mais do que estudado, é a pega rabuda, é a espécie que é mais vezes parasitada e que a maioria das vezes em que vemos cuco rabilongo estão, por exemplo, a ser perseguidos por pegas ou andam ali à agulha com pegas rabudas e a maioria dos registros que há de cucos jovens a ser alimentados também é por pegas. O segundo hospedeiro preferencial em Portugal é a gralha preta. Não é tão frequente, mas há registros, quer antigos, quer mais recentes, de cucos rabilongos a ser alimentados por gralhas. Em Espanha a mesma coisa,
também de cucos rabilongos a ser alimentados por gralhas pretas. Menos frequentes em Portugal, mas também com registros, são a gralha de bico vermelho, a gralha de nuca cinzenta, o corvo, e depois há registros históricos, eu não encontrei registros recentes, mas há registros históricos do Rei Júnior, que é um ornitólogo que viveu em Vila do Conde há cerca de 100 anos e que escreveu um livro em 1931, que é o Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, em que ele também, na altura havia cuco rabilongo nessa região, hoje em dia creio que já não há, em que ele registrou muitas ocorrências de parasitismo em ninho de gralha preta, mas também encontrou em ninhos de gaio. Não me surpreende, porque o gaio sendo também um corvídeo, também é um hospedeiro possível. E depois na bibliografia encontrei o caso de um parasitismo de um ninho de peneireiro, que é um bocadinho estranho. Os peneireiros, tal como todos os falcões, não constroem ninho, portanto, nenhum falcão constrói ninho, os falcões fazem as posturas em ninhos, normalmente ninhos abandonados de outras espécies ou em buracos, no caso de certos falcões, mas havia um ninho de falcão que tinha sido construído sobre um ninho antigo, agora não sei se era de pega, se era de corvo, se era outra coisa, e o cuco rabilongo terá parasitado esse ninho. Foi ao engano. Não, a questão às vezes é o que está disponível, não é? Não é estar ao Também é engano. verdade. Eles têm um hospedeiro preferencial, mas se por qualquer motivo não houver um ninho disponível quando ele vai fazer a postura, ele vai fazer um ninho alternativo. Depois Não há há, registros. já agora, não há registros de parasitismo em, em charneco, não? Pois ia falar sobre isso. O charneco, que eu chamo de pega azul, Sim. uh, há bibliografia em Espanha de um senhor, salvo erro, chamado Valverde, que refere isso. Mas trabalhos, estudos e acompanhamentos mais recentes não conseguiram confirmar essa informação. E, portanto, admite-se que se isso ocorrer, será muito pontual. Não parece ser um hospedeiro preferencial. Portanto, pode ocorrer esporadicamente, mas aparentemente não aparece. Depois, noutros países, haverá outros hospedeiros, dependendo do que está disponível. Por exemplo, em Israel não ocorre gralha preta, ocorre gralha cinzenta, que é a Corvus cornix, que aí é um hospedeiro preferencial. Quando descemos para a África tropical, na Nigéria, por exemplo, é o Corvus albos, que é a gralha seminarista, que é um parente próximo da gralha preta, mas que é preta e branca. E depois, noutros países da África, há parasitismo de outras espécies, mesmo sem ser corvídeos. Por exemplo, certos estorninhos de grande dimensão que constroem ninhos em zonas abertas, ou até os mainás indianos que foram introduzidos na África do Sul também são parasitados. Portanto, o aspecto a reter aqui é que eles podem parasitar diferentes espécies e que a escolha do hospedeiro vai depender daquilo que houver disponível na região. E que em Portugal a espécie mais parasitada é a pega rabuda e a seguir é a gralha preta. Uma coisa que eu também achei curioso sobre a estratégia, digamos assim, de parasitismo desta espécie é que dá uma sensação que ela difere bastante do seu congénere cuco canoro, na medida em que eu tenho ideia que no cuco canoro, tipicamente o macho fecunda a fêmea e põe-se a milhas, desaparece, enquanto que aqui acho que o macho acompanha a fêmea durante o processo de postura e até tem parte ativa em afastar os parasitados, digamos assim, os hosts dos ninhos para permitir a fêmea pôr o ovo. Bem, só um detalhe. Eu, por acaso, neste caso, não usaria o termo congénero, porque eu penso que congénero se aplica quando são as duas do mesmo género, que não é Com o caso aqui. específico, pronto. Não, com específico não, porque com específico seria a mesma Ainda é espécie. pior, Eu sim. diria que é co-familiar ou qualquer coisa assim, porque Pronto, eles são quanto mais. Primos. da mesma família, mas de facto desconheço qual é o termo correto para usar aqui. Mas eu acho que congénero é, por exemplo, Sem dúvida, sem se dúvida. for do Erro mesmo meu. género. Mas sim, são parentes próximos, vamos chamar assim. Agora, relativamente a esse comportamento, eu não tenho muitos detalhes, admito que não li muito sobre isso, mas há de facto algumas diferenças em relação ao cuco canoro. Um deles é que, ao contrário do cuco canoro, que só põe um ovo por ninho, o cuco rabilongo ocasionalmente pode pôr mais de um, especialmente se os ninhos dos hospedeiros escassearem. Quando há poucos ninhos hospedeiros, se for preciso, põe mais que um. E, portanto, essa é uma das características. E outra característica que também vem referida pelo Rei Júnior é que quando o cuco rabilongo põe os ovos,
ele remove um número de ovos igual ou superior àquele que lá coloca. Porque nos ninhos parasitados raramente se vê a postura completa do hospedeiro. Ou seja, o cuco canoro põe um e tira o outro, mas com o cuco rabo e longo as contas parecem ser um bocadinho mais complicadas. E ele pode pôr dois e tirar três, por exemplo. Quer dizer, aparentemente isto há algumas diferenças na forma de parasitismo. E depois, como acontece no Canoro, o período de incubação é extremamente curto, não é? Que é para garantir que a Isso é cria essencial. nasce antes da É competição, não essencial é? porque exatamente, que é para nascerem antes da competição e por isso a incubação, apesar disto ser uma ave relativamente grande, que é também um corvídeo, a incubação dura 12 a 14 dias, que é o tempo de incubação dos passariformes mais pequenos, que é 2 semanas. Portanto, eu não sei, eu já li qualquer coisa, não me recordo agora dos detalhes, mas já li qualquer coisa que é quase como se os ovos já viessem semi-incubados quando são postos. Não tenho a certeza se isto faz sentido ou não, mas acho que li qualquer coisa, não me lembro se era em relação ao cuco canório e que isso ajudaria a explicar porque é que depois o desenvolvimento dentro do ovo se faz tão rápido. Ou seja, o feto já iria desenvolvido Já na iria altura em que ela desenvolvido, põe o mas ovo. eu li qualquer coisa acerca disto, mas não me consigo recordar dos detalhes e não queria agora estar aqui a afirmar taxativamente que é assim, mas se for assim, isso poderia ajudar a explicar porque é que a incubação é tão Sim, rápida. sim, faria sentido, sem dúvida. Há uma coisa curiosa também sobre esta espécie, por acaso, tem uma série de coisas curiosas. Aliás, Muitas, muitas, muitas. tem. E uma das coisas que eu achei curioso nisto foi que ela tem duas áreas de reprodução completamente distintas. Elas tanto se reproduzem aqui na Europa Sul, vá lá, como também vão para a África do Sul. Vão, isso é muito engraçado, ainda bem que referes isso, porque é assim, esta espécie tem populações migradoras e populações residentes. As migradoras, e depois há migradores para norte e migradores para sul. Ou seja, migradores que vão nidificar na primavera boreal e migradores que vão nidificar na primavera austral. E depois ainda há indivíduos residentes na faixa tropical da África. Portanto, os que vão para norte vêm para a Europa e para o Médio Oriente. E depois vão invernar na África tropical e aí são indistinguíveis daqueles que andam por lá durante todo o ano. Portanto, misturam-se e assim ao olho não é possível separar uns dos outros. E depois há outra população que desce da África tropical e vai nidificar na África Austral, portanto, África do Sul e países vizinhos, e esses chegam lá mais ou menos em setembro, ficam lá até março e depois migram para cima. Isto chama-se normalmente migrador intra-africano, quando faz estes movimentos que se desenrolam totalmente dentro da África subsaariana. Portanto, há uma população que migra para o norte, há uma população que migra para o sul e há uma população residente e depois eles misturam-se todos na África tropical. Portanto, isto é um padrão migrador efetivamente bastante confuso e, portanto, não está totalmente conhecido. Agora, sabe-se, por exemplo, que as aves que nidificam em Espanha, ou pelo menos há casos de aves marcadas com GPS em Espanha que foram invernar ao Senegal. Portanto, já dentro daquela faixa tropical onde existe a população residente. Isto é aquilo que se sabe. Mas, mas, obviamente, poderá haver aqui outro tipo de movimentos dos sítios para os outros. No caso da população que vem para a Europa, como eu disse, ocorrem na Europa e no Médio Oriente, sendo que na Europa, portanto, o Médio Oriente vão até à Turquia e Israel, e depois na Europa ocorrem nos países da orla do Mediterrâneo, mas 90% da população europeia está na Península Ibérica, portanto, Portugal e Espanha. Dos outros países, que é sul de E a maior França e parte Itália, delas em Espanha mesmo. quase tudo em Espanha, sim. Espanha tem, se calhar, 80 e muitos por cento da população europeia. Isso No também resto dos explica um países, pouco a questão da distribuição em Portugal, não é? É muito mais fácil é, encontrá-la nas é, zonas é, interiores do que no litoral. é nas zonas de clima mediterrâneo, em que há, é assim, eles para se reproduzirem eles precisam de duas coisas. Uma é obviamente, da existência de hospedeiros e a outra é da existência de alimentos. Ora, eles alimentam-se principalmente das chamadas lagartas peludas, que são animais que são rejeitados por muitas outras espécies por poderem ser, enfim, causar alergias e outro tipo de reações. Portanto, os cucos conseguem processar muito bem isso. E eu até pensava que eles chegavam muito cedo para conseguirem chegar a tempo de acompanhar a reprodução dos hospedeiros, que possivelmente também começa em março ou abril. Mas isso não explica porque é que às vezes chegam logo em janeiro ou em fevereiro. E eu li recentemente O que que é extremamente cedo para qualquer é, migrador, é diga-se em muito bom da cedo, verdade. mas aparentemente, eu li isto recentemente, há um outro fator. É que
nos primeiros meses do ano, há normalmente um grande número de lagartas disponíveis. É quando elas estão muito ativas, é ali nos Ok. primeiros meses do ano, e então eles chegam cedo para aproveitar essa abundância de lagartas. Se calhar aproveitam isso depois para ganhar energia para o processo de reprodução. Portanto, eventualmente haverá aqui dois fatores a concorrer. Um é acompanhar o calendário dos hospedeiros, mas o outro é conseguirem aproveitar essa abundância de lagartas que ocorre nos primeiros meses do ano. Eu li isto em relação à Espanha, mas imagino que o mesmo se aplique em relação a Portugal. Com tantas, com um efetivo tão grande dessa espécie a vir para aqui, durante a migração aqui para a Península Ibérica, o estatuto de conservação desta espécie é vulnerável em Portugal. Em Portugal é vulnerável, efetivamente. Porquê? Porque não são muitos. Porque a população em Portugal, salvo erro, anda entre os 500 e os 1500. Estou a citar de cor, mas penso que é mais ou menos desta ordem de grandeza. E, portanto, como é uma espécie pouco abundante, esse é um dos critérios para poder ser classificado como vulnerável. Mas há fatores de ameaça identificados ou é só Há, uma questão de número de efetivo? mas eu tenho que fazer aqui uma consulta para poder responder a essa questão. Daquilo que eu vi, basicamente, ele é considerado vulnerável aqui, mas acho que é o único sítio onde ele tem esse estatuto. No Nos resto. outros países não sei como é que é. Aliás, ele aparece, estava agora aqui a consultar o avesdeportugal.info, ele aparece como vulnerável na Europa e quase ameaçado em Portugal, não é? Porque globalmente é considerado list concern, portanto, Não, não, em Portugal não está, não está. Tens razão, sim, em Portugal está quase ameaçado. Peço desculpa. Ele estava vulnerável na lista de 2005. Ele estava vulnerável na lista de 2005 e agora está considerado quase ameaçado. Ok? Portanto, ok. ou seja, mas isto é na nova lista vermelha, a nova lista vermelha, que formalmente vai ser apresentada em novembro, mas que já foi divulgada publicamente no site Lista Vermelha das Aves.pt, e, portanto, já foi possível consultar os estatutos, e foi aí que eu verifiquei que a espécie estava como vulnerável e agora deixou de estar considerada ameaçada, passou a estar como quase ameaçada. Esta foi a alteração então que se verificou. Mas, É obviamente, estranho. Na Europa continua como sendo vulnerável. porque também o que pode acontecer é que o estatuto da espécie na Europa Ainda não esteja não atualizado, tenha não é? sido revisto, não tenha sido revisto recentemente. Porque eu tenho uma vaga ideia, posso estar enganado, mas eu tenho uma vaga ideia de ter lido em qualquer lado que a espécie até estava em crescimento, ligeiro crescimento. É possível, não tenho a certeza. É assim, como sabes, em Portugal há muito poucos dados, há muito poucos dados populacionais e, portanto, para muitas dessas espécies não há dados que permitam ter uma tendência. Entretanto, consegui consultar aqui a ficha do livro vermelho de 2005 e que nos fatores de ameaça diz assim: não estão identificados fatores de ameaça específicos à conservação desta espécie em Portugal. Portanto, a Pois, resposta é não se sabe. eu fiquei com a ideia, mas também, enfim, lá está a tal conversa, que é de que um dos fatores potenciais de ameaça poderia ser a falta de hospedeiros. Mas, sendo o principal hospedeiro a pega rabuda, não me parece que Sim, e isso seja. a pega rabuda está em expansão Pois, e recentemente, há menos de 20 anos, colonizou o Algarve e isso também permitiu que o cuco rabilongo aparecesse em certas zonas do Algarve, nomeadamente no Sotavento. A pega rabuda também colonizou grandes áreas do sul de Espanha, nomeadamente a Andaluzia, e isso também permitiu que o cuco rabilongo se expandisse para essa zona. Portanto, a expansão do cuco rabilongo até certo ponto vai estar também dependente da existência, como eu disse há pouco, da existência de hospedeiros. Portanto, se a população de hospedeiros se expandir, o cuco rabilongo eventualmente expandir-se-á também. Se a população de hospedeiros contrair, a população de cucos rabilongos poderá contrair, porque durante muitos anos havia muito poucos cucos rabilongos na Andaluzia, porque na Andaluzia durante muitos anos havia pouca pega rabuda e praticamente não há gralhas pretas e, portanto, lá está, isso condicionava a presença do cuco rabilongo. Portanto, eles vão estar sempre dependentes desses fatores
entre os quais a existência de hospedeiros. Portanto, a dinâmica populacional desta espécie tem que levar em conta aqui estes aspectos e pode ser um bocadinho complexa por causa disso. Sim, 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 exato. Um, e pareceu-me também ter visto alguns, se não me engano, assim, mais para o interior da Europa, acho que o falcão de Leonor gosta também de caçá-los. Enfim, deve haver outras ameaças para além da. É assim, o falcão da Sim, Eleonora, o falcão da Rainha, é conhecido por capturar aves em migração. Quando está a reproduzir-se, por exemplo, nas Ilhas Baleares e nas Ilhas Gregas, captura muitas aves em migração. e estas, como são Tipicamente, das primeiras a migrar, se calhar aproveitam logo, não é? pode ser, embora a ideia que eu tenho é que os falcões capturam aves um bocadinho mais pequenas, do tamanho de totinegras e rabi-ruivos, de testa branca e coisas do género. Mas, de vez em quando aparecem Eu vi presas uma maiores, referência, pode, pois, eu vi pode, uma pode referência. acontecer. Pode acontecer, sim, pode Até acontecer. porque este aqui parece ter mais tamanho do que tem, não é? Aquela cauda dá-lhe, confere-lhe assim Sim, uma sim, sem percepção de um dúvida, tamanho sem grande, dúvida. Mas o mas a Falcão ave não é assim. O Falcão Leonor apanha aquilo que aparecer e, portanto, Pois, e imagino que não se faça os esquisito, cucos não é? rabilongos também não são muito abundantes e, portanto, eles não podem estar dependentes só dessa espécie. Eu acho que eles apanham aquilo que calhar surgir em Calhou, migração. meteu-se Sim, no caminho. exato. Gonçalo, vamos interromper aqui esta conversa. Mais uma vez ficou uma série de coisas por dizer. Só lembrar aqui quem nos ouve que existe no canal YouTube do avesportugal.info um webinário precisamente sobre o cuco rabilongo, chamado O Cuco que Não Faz Cuco. Portanto, quem quiser também aprofundar um bocado mais conhecimento sobre esta espécie, também pode ouvir esse webinário, que também tem informação bastante interessante. Exato, obrigado por lembrar também esse webinário, porque realmente nessas conversas temos que ser um bocadinho mais sintéticos e não temos imagem, portanto não é possível apresentar mapas nem fotografias das aves, e portanto nesse webinário até estão algumas fotos, por exemplo, de cucos a ser alimentados pelos hospedeiros. Incluindo os aspectos de identificação, etc. Exatamente. Uma série de coisas que não conversámos aqui. Gonçalo, obrigado. Então, até à Obrigado, próxima Zé. conversa. Até à próxima.